E o BBB 25 está batendo a porta, vai estrear aí na segunda-feira. Você que está vendo esse vídeo no futuro, diga aí se a edição foi boa ou não. Eu acho que vai ser mais ou menos. Mas os nomes já foram anunciados. E como aquecimento, eu vou listar aqui as 5 piores edições do programa, na minha humilde opinião, claro. Será que teremos alguma surpresa ou vai ser uma lista meio óbvia? Fica até o final que você vai descobrir. Mas antes, se você está chegando aqui pela primeira vez e está se perguntando quem é esse pobre coitado aí, considere se inscrever no canal, porque aqui eu tô sempre comentando sobre o BBB, a Fazenda, Power Couple. Então, se você gosta desses assuntos, considere se inscrever, porque eu tô sempre trazendo informação, análise, opinião, listas, e você ainda ajuda o canal a crescer cada vez mais. É só clicar no botão inscreva-se aqui embaixo, é rapidinho, é mais rápido do que a Alane Dias levantando a perna de raiva quando chamam a Castanha do Pará por outro nome. E você que está vendo esse vídeo agora, seja veterano ou novo aqui, seja do futuro ou do presente, deixe um comentário e dê o like no vídeo que também ajuda muito. Então, sem mais delongas, vamos lá. Mas antes eu vou fazer algumas menções honrosas. Teve o BBB 22, que eu sei que muita gente não gosta, e de fato foi uma edição que não foi boa, mas eu ainda acho que teve alguns personagens interessantes ali. A doutora Las Caldas, a Natália, o Gustavo Bitts, sei lá, enfim. A própria Jade Picon. Os jogos da Discord eram muito bons, eu achava, apesar de um pouco repetitivo às vezes. Mas eu entendo quem considera uma das piores, então tudo bem. Uma outra menção vai pro BBB 23, que eu não acho tão ruim quanto a maioria das pessoas acha. Eu acho, inclusive, que teve momentos muito bons. Teve participantes muito bons, como o Fred Nicásio, a Domitila, o César Black, o Alface. Teve todo aquele momento no Puxadinho que foi muito interessante, principalmente a briga da Tina com a Kay. Mas foi sim uma edição que teve muitos problemas, problemas sérios, inclusive, de intolerância religiosa, de preconceito. Inclusive, o último mês do programa foi muito ruim. Se fosse para avaliar só um trecho do programa, eu colocaria essas últimas 3, 4 semanas na lista, mas eu estou avaliando os programas como um todo. E uma última menção vai para o BBB 12, que foi uma edição extremamente morna, o que viria a ser uma característica do programa naquela década. Eu vou falar mais disso aqui mais à frente. Foi uma edição que teve o Fael como campeão, que foi o campeão mais esquecível de todas as edições. Eu não lembro nem a voz dele, e olha que eu tenho memória fotográfica para BBB, Fazenda, etc. E o Fael foi pra final com a Fabiana. Essa sim era uma personagem muito mais interessante. Mas enfim, é isso. Agora vamos começar a lista. E em quinto lugar, a gente tem o BBB 6, lá de 2006, que teve a Mara como campeã, e eu considero como a única edição fraca dos anos 2000. E o programa da primeira edição até a 10ª foi muito bom. Só essa que destoou. Eu acho que teve muito jogo, teve muita estratégia, mas ele era muito morno e não tinha muito participante interessante ali. Inclusive é campeã, mas assim, o que dá pra destacar positivamente foi a Mari Felício, que era uma boa participante. Ela foi pra final sem ter passado por nenhum paredão. Ela inclusive viria a participar do Power Couple mais tarde com Daniel Saulo. Eles que se conheceram nesse BBB e formaram um dos casais mais longevos aí, de reality shows, estão juntos até hoje. Teve o Agostinho e o Rafael também, que eram interessantes, mas fora isso não acontecia muita coisa. Não tinha embate direto praticamente nenhum. Foi ter lá pro final, quando a Mari começou a voltar no Irã muito excessivamente, entre aspas, e ele começou a achar isso ruim. E o Bial até chegou a comentar que esse era o primeiro confronto direto que tinha nessa edição. Aí tinha lá o monge que não gostava de tomar banho. Teve os gêmeos que entraram se intercalando e fingiam ser uma pessoa só. Teve um triângulo amoroso muito sem graça. Enfim, foi fraco. Pelo menos no ano seguinte a gente foi contemplado aí para compensar com o BBB 7. E em quarto lugar, é uma edição que eu acho que é a mais polêmica aqui da lista, porque eu sei que tem muita gente que gosta. Inclusive tem muita gente que gosta de uma participante específica dessa edição. Eu tô falando do BBB 16, que foi a última edição apresentada pelo Bial.
e teve como protagonista a Ana Paula Renault, que caiu nas graças do público. E eu já adianto que daqui pra frente só vai ter edições da década de 2010, que foi a pior década do programa pra mim. Enquanto a década de 2000 só teve edições boas, tirando a sexta, a de 2010, as boas que tiveram foram exceções. De resto, via de regra, era ou morna ou trágica. Mas essa aqui eu diria que foi só morna. E eu tinha problema com a Ana Paula Renault porque eu sei que é o tipo de participante que eu gosto geralmente em reality, mas a soberba e a arrogância dela me incomodavam mais do que os pontos positivos que ela tinha. Ela jogava muito, ela brilhava no jogo, mas o modus operandi meio truculento dela me quebrava um pouco. Tanto que ela tentou repetir isso na Fazenda 2 anos depois, mas ela se deu muito mal lá. Mas de resto foi uma edição fraca, não tinha muitos personagens interessantes ali, e o que mais me incomodava é que foi uma edição muito previsível, assim, dava pra, mesmo se você não acompanhasse o programa direito, dava pra telegrafar quem seria o próximo eliminado. E eu sei que isso se repetiu depois em edições futuras, no próprio BBB 24 foi mais ou menos assim, mas pelo menos a gente teve um payback ali, teve uma retribuição que eu acho que o BBB 16 ficou devendo. E em terceiro lugar, nós temos a sequência do BBB 16, que é o BBB 17, que foi a edição de estreia do Thiago Leifert na apresentação e que teve a Emily Araújo como campeã, que foi uma das campeãs mais polêmicas da história. Ela era acusada de ser chata, inconveniente, mimada, e talvez ela fosse tudo isso, talvez. Mas se engana quem acha que eu botei o BBB 17 aqui nessa lista por causa dela. Muito pelo contrário, eu acho que essa edição seria muito pior sem a Emily. Eu acho que ela ajudou a salvar, ela foi a melhor coisa ali. E a edição inteira era basicamente sobre a Emily, sobre a impaciência que os adversários tinham com ela, que os ex-amigos tinham com ela e que até os aliados tinham com ela. Muita gente ficou revoltada com a vitória da Emily, mas eu acho que não tinha quem ganhar ali. Até porque ela foi pra final com a Ieda e com a Vivian Morim, que não fizeram nada no programa. E eu falei que o programa seria pior sem ela porque, mais uma vez, elenco muito ruim, muito fraco, não tinha embates diretos, as pessoas não se gostavam, mas viviam uma guerra fria, iam pro quarto falar mal do outro, dificilmente tinha um atrito ali de verdade. Fora que teve aquele rapaz lamentável que namorou com a Emily na casa e foi expulso, que é um dos piores participantes de reality aí. E ainda bem que ele foi expulso, mas a gente não se viu livre dele por muito tempo, porque no mesmo ano ele foi pra Fazenda. Mas essa é outra história. E a segunda pior edição do BBB pra mim foi o BBB 14. Foi uma edição com péssimas ideias, com péssimo elenco e com péssimas escolhas do público. Foi o programa que inaugurou o modo turbo, que é aquele monte de eliminação na primeira semana antes de iniciar o cronograma normal. Que veio se repetir depois, inclusive no BBB 24 teve isso, e eu sempre achei uma péssima ideia, porque a gente vê um monte de participantes sendo eliminado sem que a gente tenha apego nenhum a eles, sem conhecer a história de ninguém, sem que o programa tenha uma história própria ainda. E assim, foi um marasmo, teve umas tretas muito pontuais. Eu acho que o Cássio foi um bom participante. Ele entrou em conflito com o Marcelo ali, que era um cara muito intragável, e até hoje eu não sei como o público abraçou esse cara. Teve o casal Clanessa, que supostamente foi o primeiro casal homoafetivo do programa. Suposto porque muita gente dizia que era fake aquela relação das duas ali. E talvez até fosse, mas tudo bem, acho que elas brilhavam bem no programa. Eu acho que a Vanessa foi uma boa campeã. O problema mesmo foi todo o resto, assim, e parece que a produção se esforçava pra deixar o programa pior. Lá pra reta final, quando a produção dá uma mexida pra dar uma animada, dar uma esquentada ali, eles tiveram a brilhante ideia de confinar lá dentro as mães dos participantes, que era a semana do Dia das Mães. E elas iam participar de uma atividade lá também. Foi muito broxante isso. Pra fazer justiça, teve um momento que foi muito bom, que foi a eliminação da Bella. E a gente vê a cara dela quando ela descobre que foi eliminada. Aquele momento foi sublime. E em primeiro lugar, é uma escolha óbvia. Eu queria gerar uma polêmica, ou fazer uma surpresa, ou ser meio do contra. Mas não tem como. O BBB 19
foi o pior de todos, na minha opinião e na opinião de muita gente. É praticamente impossível citar alguma coisa boa que aconteceu nessa edição. Foi inclusive a pior vencedora da história do BBB. Uma vencedora que falou coisas terríveis lá dentro várias vezes e inexplicavelmente foi premiada por isso. Isso foi o pior da edição, mas teve todo o resto também. Era a edição que os participantes faziam ciranda lá no jardim. Teve uma vez que a produção resolveu acorrentar alguns deles para ver se gerava algum atrito, algum estresse. E eles resolveram fazer uma roda de oração. Teve o paredão falso mais constrangedor de todos os tempos. E pior que no começo eu tava gostando, porque a Hannah Kalil tava lá e eu acho que ela era o único respiro que o programa tinha, assim. Só que quando ela foi eliminada no terceiro paredão, eu pensei, cara, ela foi eliminada pra Hariane ainda. Eu pensei, tem alguma coisa errada aí. E a partir daí foi só ladeira abaixo. Tanto que essa edição ela virou sinônimo de edição ruim. Tanto que muita gente fala, quando o BBB tá num momento ruim, o pessoal fala, ó, tá parecendo o BBB 19 isso aí. Ou seja, virou uma referência muito inglória. Pensar que um ano antes a gente teve o BBB 18, que foi muito legal. Mas é isso, essa edição foi tão negativada, ela teve uma repercussão tão ruim, que no ano seguinte a produção se viu obrigada a reformular o programa como um todo. Mudar inclusive a estrutura do programa. E daí a gente teve, no ano seguinte, o histórico BBB 20. Mas essa é outra história. Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas 5 piores edições. Vamos torcer para o 25 ser bom. Mas na opinião de vocês, quais foram as piores? E as melhores? Vocês concordam com a minha lista? Comentem aí embaixo, façam o próprio pódio de vocês de piores. Não deixe de se inscrever se gostaram do vídeo e deixar a curtida aí. E a gente se vê logo menos. Bom BBB aí pra vocês. Um abraço. P-A-R-A, acento. Não é difícil falar parar.